Olá, tudo bem com você? Por aqui tá tudo bem. Eu sou a Pri Lima, eu sou professora e eu ensino você a conquistar a sua independência financeira com papelaria personalizada e encadernação. E o nosso tema da nossa aula e do nosso vídeo de hoje é uma das perguntas que eu mais recebo nas minhas redes sociais. E a pergunta é: Pri, qual é a melhor encadernadora para começar? Muitas de vocês que me seguem e me acompanham e veem o meu conteúdo por aqui e em todas as outras redes sentem o desejo de empreender com encadernação, mas vocês têm muitas dúvidas em qual encadernadora vocês devem investir para começar, porque quando a gente começa a pesquisar sobre encadernadora, a gente vê que existem vários modelos, vários tipos diferentes de encadernação, várias máquinas diferentes, e aí fica a dúvida: qual que é a melhor máquina? Qual delas faz qual tipo de produto? Então, se você gosta de encadernação, se você pretende trabalhar, ter a sua independência financeira sem sair de casa com encadernação, fica por aqui que a aula de hoje eu vou falar qual é a melhor encadernadora para você começar. Mas, antes disso, eu preciso que você saiba de uma coisa muito importante. Se você quer começar na encadernação e você está começando do absoluto zero, sem conhecimento nenhum e sem muito dinheiro para investir, eu vou te dar uma ótima notícia. Você não precisa ter encadernadora para começar a empreender com encadernação. Pode acreditar em mim. Existem vários produtos lindos que você consegue fazer, que são tão vendidos como qualquer outro e que você consegue fazer sem encadernadora nenhuma. E mais pra frente, ainda nesse vídeo, eu vou te mostrar várias opções desse tipo de produto. Agora, se você acha que já tá na hora de investir numa encadernadora, que esse é o seu momento, então eu vou te mostrar aqui as várias opções e as diferenças entre elas. Bom, vou começar mostrando para vocês aqui a minha encadernadora de espiral. Ela é da marca Eccentrix. Eu acredito que hoje em dia é uma das encadernadoras mais acessíveis e uma das mais usadas, tá bom? Ela faz esse tipo de produto aqui, ó, com espiral, que é essa molinha. E você pode utilizar essa molinha aqui de plástico, né? E de várias cores e vários diâmetros, se você quiser fazer produtinhos assim mais simples. Ou você pode utilizar também o espiral de metal. E aí tem de várias cores e de vários diâmetros. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, ó. Eu tenho aqui 2 espirais de metal. Então, esse é o rosa e esse é o dourado. E você consegue perceber que eles têm diâmetros diferentes, certo? Esse daqui é menor e o dourado é maior. Isso é por causa da quantidade de folhas. Então, aqui nessa encadernadora, você consegue encadernar produtos de 25 folhas até 450 folhas, tá bom? Isso aqui ele está considerando somente folhas de 75 gramas. E aí, de acordo com a quantidade de folhas e espessura da capa, gramatura do miolo que você vai utilizar, você só vai trocando o diâmetro do seu espiral. Quanto mais folhas, mais a gramatura mais alta, capa dura, com mais espessura, maior você vai colocando o diâmetro do seu espiral. Então, aqui nós temos as opções de espiral de metal, tem de várias cores, vários acabamentos, e também temos a opção que são os espirais plásticos, tá? Aqui no meu ateliê, eu sempre utilizei espirais plásticos ou transparente ou branquinho, ó. Então, o branquinho, ele fica com esse acabamento, é exatamente esse espiral aqui que foi utilizado. E eu também faço produtos com o espiral transparente, mas existem de várias cores. Qual a diferença? A diferença, basicamente, é o valor, tá bom? Os espirais plásticos, a gente compra assim, ó, nesses pacotes que geralmente vem muitas unidades, ó. Esse daqui, por exemplo, ele é um espiral de 12 milímetros e dentro desse pacote aqui tem 100 peças, tá? Com 100 peças aqui desse tamanho, você consegue fazer muitos produtos, porque geralmente a gente não utiliza a medida inteira, né? Ele é muito grande. Então, por exemplo, para fazer esse bloquinho aqui no tamanho A6, ó, eu não utilizei nem a metade do espiral inteiro, ó. Tá bom? Então, ele acaba que ele rende muito e ele tem um valor muito bom, os espirais plásticos. Já os espirais de metal, eles têm um valor muito maior e você compra
geralmente na unidade, tá? Eu nunca comprei caixa de espiral de metal e nunca encontrei outra forma para vender a não ser assim na unidade. Então, você compra 5 unidades, 6, de acordo com o que você vai fazer aí. Já os plásticos, você compra muita quantidade, tá bom? Então, esses aqui, ó, são os produtos que você faz. Vantagem dessa encadernadora aqui de espiral. Essa daqui é da Eccentrix, mas existem várias outras marcas que também são boas, tá bom? Eu vou indicar para vocês só a marca que eu conheço, né? Então, mas vocês podem pesquisar aí outras marcas. E uma das vantagens dela, muito grande, é essa, de com a mesma máquina, você consegue fazer produtos de 25 até 450 folhas, somente trocando aqui o diâmetro do espiral, tá bom? A desvantagem dessa máquina aqui é que você não consegue intercalar os furos, tá? Sem ter que desmontar a máquina. Por exemplo, eu vou fazer um furo aqui e eu vou mostrar para vocês. Ó, eu vou encaixar aqui e vou baixar. E vou fazer esse furinho aqui. Olha só, os furos, eles são muito próximos. Então, você corre o risco de acontecer isso, ó, de você fazer um meio furo no final. Tá vendo? Olha aqui. Meio furo dos dois lados. Isso daqui estraga o acabamento do seu produto. Ele fica feio. E para você não fazer isso, a gente precisa tirar os dois últimos. Se você for fazer um produto com essa medida, o ideal é você tirar esses dois últimos aqui, ó. Contar todos esses pinos, deixar esses pinos aqui ativos e tirar. É exatamente isso, tirar os pinos aqui, os últimos dois, para que o seu acabamento fique assim, ó. Tá vendo aqui? Aqui o furo é um bem pertinho do outro. Se eu tivesse deixado esse último pino aqui na máquina, ele tinha feito um meio furo aqui. Porque essa distância entre um e outro, ó, essa distância do final, ela tá maior do que a distância entre um e outro aqui. Tá vendo? Então, se eu tivesse deixado o pino lá, ele tinha feito um furo bem aqui, ó. E aí, ia ficar um meio furo aqui na minha capa e estragar o meu produto. Então, para você fazer um acabamento assim, perfeito, no final, no início e no final da sua capa e do seu produto, você precisa tirar os pinos aqui, tá bom? Olha só. Esse acabamento também tá muito bonitinho. Olha aqui. Certo? Esse espaço do final aqui é muito maior do que o espaço entre um furo e outro. E outro, com certeza, teria um outro furo aqui, ó. E esse furo ia pegar pela metade, ou ele ia pegar só a capa e o miolo, a capa certinha, mas o miolo ia pegar na metade, porque o miolo geralmente é menor do que a capa, né? Então, a desvantagem dessa máquina é isso aí. Para você conseguir fazer esse tipo de acabamento aqui e tirar esses dois pinos aqui, você precisa desmontar a máquina, tá bom? Então, tem duas opções aqui para você desmontar essa máquina da Eccentrix, tá? Ou tirando esses dois parafusos aqui da frente, ou tirando os parafusos aqui laterais e, basicamente, desmontar tudo e tirar os pinos aí. Então, o que você faz? Você conta quantos pinos você vai utilizar no seu produto e deixa os pinos que você vai utilizar aqui. E os outros dois que estão na lateral, você retira e monta a máquina novamente. E faz toda a furação. E depois, quando terminou de utilizar, você desmonta, coloca os pinos novamente e deixa pronto para a próxima utilização, tá bom? Então, a desvantagem dela é essa em relação a você não conseguir ativar e desativar os pinos com facilidade, tá? Mas dá para fazer tranquilamente também. E aí, você pode pensar, poxa, a encadernadora de espiral, ela tem um valor bem acessível, né? Mais acessível do que a de Wayro. E você tem também a facilidade, né? E o valor acessível também dos espirais plásticos. Então, é um produto que você consegue vender com um valor mais baixo, né? E talvez venda em maior quantidade os produtos assim mais simples. Mas nada impede de você fazer um produto assim também utilizando a mesma encadernadora, só trocando o acabamento
do seu espiral. Esse produto aqui tem um valor agregado muito maior por ser espiral e não tem problema nenhum. A única diferença é que você vai ter que precificar direitinho. Qualquer acessório, qualquer acabamento a mais, qualquer item a mais que você coloque no seu produto, é só você saber precificar corretamente que não vai haver problema nenhum, prejuízo nenhum, nem para você e nem para o seu cliente. Então, essa daqui é a de espiral. Isso daqui é um margeador que você pode mexer e regular a posição da folha. Por exemplo, se você quiser fazer uma furação num bloquinho que tenha essa medida e você já regulou os pinos aqui para ele furar direitinho nessa medida, você ajusta aqui certinho, trava o margeador e aí todas as folhas do seu miolo você vai encostar lá no fundo, encostar no seu margeador e você vai furar. E assim você não tem problema nenhum em furar as folhas tortas. Todas as folhas que você colocar aqui, elas vão ser furadas na mesma posição, tá bom? Terminou de furar tudo, uma coisa muito importante quando você faz muito produto, tem muita produção, é sempre limpar a gavetinha. Aqui atrás tem uma gavetinha que você tira e os furinhos ficam tudo aqui e depois você joga fora, tá? Essas chavinhas aqui, elas servem para desmontar a máquina, ó. Ela entra aqui para você tirar os parafusos e eu uso para tirar esses parafusos e tirar os pinos aqui para fazer a furação correta sem fazer o meio furo no primeiro e nem no último furo, tá bom? Vocês têm bastante dúvida em relação ao diâmetro. Pri, eu vou fazer uma caderneta de vacina. Qual espiral eu tenho que usar? Qual o diâmetro do espiral? Pri, eu vou fazer uma agenda que é um DPP. Qual espiral eu devo usar? Um DPP significa um dia por página, ou seja, tem muitas páginas, né? No mínimo 365 páginas aí na agenda. Qual espiral, qual diâmetro eu devo utilizar? Então, aqui, ó, nessa encadernadora da Excentrix, ele já tem uma tabelinha aqui e ele considera as capas, tá bom? Então, aqui tá dizendo, ó, a quantidade de folhas para encadernar mais as 2 capas, tá? E aqui tá considerando a quantidade do miolo de 75 gramas. Então, se você for fazer, por exemplo, um caderno com 100 folhas mais 2 capas, ele indica aqui que você utilize o diâmetro 17. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês direitinho, ó. Ela é bem pesadinha, não vou conseguir erguer muito aqui, mas acho que vocês conseguem ver, ó. 100 folhas, ele indica que você compre o espiral de 17 milímetros. Pri, mas eu não vou usar 75 gramas, eu vou fazer o meu caderno com folhas de 90 gramas. Então, utilize o 120, que ele não vai ficar tão justinho, não vai ficar muito apertado, e você consegue ter uma folga aí melhor e fazer a apuração direitinho, tá bom? Aqui também, ó, tem a posição do esquadro traseiro. O que é o esquadro? É a distância, essa distância aqui, ó, entre a borda da folha e o seu furo. Deixa eu ver se eu consigo abrir, ó. É essa distância entre a borda da folha e o furo, tá? Essa distância aqui é o seu esquadro. Quanto mais folhas, maior tem que ser essa distância aqui. Então, aqui também ele te explica, ó, a posição do esquadro traseiro. Então, se você for fazer um caderno de 100 folhas, 75 gramas no miolo, mais 2 capas, utilize o espiral de 17 milímetros e o esquadro na posição 4. E aqui atrás, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas aqui atrás ele tem a posição do esquadro. Aqui tá na posição 2 e é só você arrastar aqui pro lado, ó. E ele vai para a posição 6 e para a posição 4. Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tem a posição 6, 4 e 2. Então, ó, você vai mexendo nesse margeador aqui também do seu esquadro para fazer a apuração certinha utilizando a sua Excentrix, ok? Resumindo, então, sobre a Excentrix. Faz produtos de 25 até 450 folhas. Com a mesma máquina você faz todo tipo de produto, somente trocando o diâmetro dos espirais. Espirais podem ser de plástico, que são muito mais acessíveis, mas também podem ser de metal
que você agrega um valor muito maior aí no seu produto. Então, você consegue vender produtos de todos os tipos, desde os mais chiques, mais elaborados, até os mais simples, e mais simples até do que esses, com aquelas capinhas sem ser capa dura, com aquela capinha simples, você também consegue fazer. Então, é uma encadernadora que eu comecei com essa, tá bom? Essa não foi a minha primeira, a minha foi de outra marca, mas foi espiral também. Foi com essa que eu comecei e eu acredito que valeu muito a pena. Eu vendi muito produto com a encadernadora de espiral. E depois de uns 3 ou 4 anos fazendo encadernação, aí sim eu investi na minha encadernadora de Wairo, que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, essa daqui é a minha encadernadora de Wairo. E aqui a gente já tem duas coisas muito importantes, tá? A encadernadora de Wairo não é igual à espiral, que você faz todos os produtos usando a mesma encadernadora. Na encadernadora de Wairo nós temos duas variações. A encadernadora 2x1 e a encadernadora 3x1. São duas máquinas diferentes. E qual é essa diferença? A 2x1, que é essa daqui, ela encaderna de 120 até 250 folhas, só trocando o diâmetro do Wairo, que eu já vou mostrar para vocês. A encadernadora 3x1, ela encaderna de 25 até 110 folhas, tá bom? Isso tudo considerando folha de 75 gramas e não estão considerando as capas, certo? Então, se você quiser fazer um produto com 30 folhinhas e você quiser fazer um produto com 200 folhas, você não consegue utilizar a mesma encadernadora, porque ela tem diferença na distância do furo, certo? Aqui nós temos o Wairo. O Wairo, ele é um duplo anel. São 2 anéis que entram dentro do mesmo furo e eles são individuais, ó. Então, você pode cortar aqui no meio e você não precisa fazer nenhum tipo de acabamento nele. Ele se fecha sozinho aqui, emendando essa garra aqui, fechando, ele vira um círculo e ele se fecha sozinho. Diferente do espiral, que você precisa fazer um acabamento aqui, ó, para que ele não saia. Tá vendo? Então, aqui a gente faz um acabamentinho aqui para que ele não continue girando e ele não saia do seu produto, tá? O Wairo não tem isso. É só você fechar ele aqui na própria máquina que ele fica fechadinho. E aqui nós temos, ó, o produto feito com Wairo, certo? Olha aqui. Você fecha ele e ele trava aqui atrás, ó. E aí, ele fica assim, fechadinho, tá bom? E a diferença de produto é a mesma coisa. Quanto mais folhas, maior o diâmetro. Então, aqui eu tenho um branco 3/4, que serve para 140, 150 folhas. E aqui você consegue perceber que eu tenho um bem maior, ó. Esse daqui é 1 polegada e 1/4, que é o maior Wairo que existe, que a gente utiliza para fazer diário devocional, agendas e planners, às vezes álbum do bebê também. Então, esses você também tem várias opções e também tem várias cores, né? Aqui, 90% dos meus produtos eu uso branco, mas eu também tenho algumas cores diferentes aqui que eu utilizo às vezes. Esse daqui, por exemplo, é o dourado 3/4, tá bom? O que eu mais utilizo aqui, o Wairo que eu mais utilizo é o 3/4, que eu faço produtos com 100 folhas, 120 folhas, mais as capas, tá? E como é que você compra o Wairo? O Wairo, ele é mais caro, né, do que o espiral plástico. Você consegue comprar ele de caixa, nas caixas ou em rolo. Geralmente em rolo, quando você faz muito produto, utilizando a mesma medida do Wairo, você consegue comprar aqueles rolos enormes e aí você vai cortando de acordo com o que você vai precisando. E isso economiza muito o seu Wairo, porque vamos supor que você vai fazer aqui, ó, 2 bloquinhos. Então, você faz 2 aqui e acaba sobrando 2 ou 3 aros aqui que você vai acabar descartando. Então, quando sobram 3 ou 4, você não consegue utilizar em algum produto, a não ser que você fique emendando, né? O que não é legal.
para você vender. Mas você acaba descartando. E quando você compra o rolo, você tira exatamente ali do rolo quantos anéis você vai precisar, tá bom? E você pode comprar também nas caixas, assim, ó. Peguei uma caixa aqui, ó. Aqui eu tenho uma caixa de Wairo 3/4, que é a medida que eu mais uso, no rosa bebê. Olha aqui. Então, você tem opção aí de várias cores e de várias medidas, tá bom? A vantagem, grande vantagem que muitas pessoas utilizam na encadernadora de Wairo é que você consegue tirar os pinos. Lembra que eu falei lá do espiral? Que para você fazer esse acabamento aqui, você precisa desmontar a máquina para tirar o pino, o primeiro e o último. Aqui na encadernadora de Wairo você faz isso automaticamente, só puxando essa travinha aqui. Então, eu vou pegar uma folhinha aqui, ó, e vou mostrar para vocês. Vou fazer o furo aqui. Furei. Olha aqui, o que aconteceu? Eu furei metade da folha. Ficou esse meio furo aqui. Aqui a gente resolve isso muito fácil, ó. Eu vou tirar esse e vou tirar esse daqui também, ó. Ele não vai estar centralizado direitinho, mas vocês vão conseguir ver, ó. Tá vendo? Aqui eu tinha que ter tirado o último de lá também. Mas aqui eu consigo fazer esse espaçamento. Outra coisa que você consegue fazer aqui também, muito fácil, que antigamente eu fazia, mas hoje eu não faço mais, é intercalar os furos. Quer ver? Eu vou centralizar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Ó, aqui eu consigo fazer assim, por exemplo. Ó. Fazer essa divisão aqui, ou de 2 em 2, e aí, nesse caso, você consegue utilizar os retalhos, tá bom? Só que você vai fazer a furação assim, ó, tá? Intercalada. Eu antigamente fazia, hoje não faço mais, hoje eu só faço furação completa e contínua, mas é uma possibilidade também para você utilizar os seus retalhinhos aí, que você pode utilizar facilmente só ativando e desativando os pinos aqui, tá bom? E você pode perguntar, Pri, qual é a diferença entre a 2x1 e a 3x1, olhando mesmo, né? A diferença é essa daqui, ó. Eu tenho a encadernadora também 3x1, e olha só, aqui você vê que os furos, esse produto foi feito com o Wairo na encadernadora 3x1 com o Wairo 3x1, e você consegue ver que a diferença, a distância dos furos é bem menor. Então, você consegue fazer produtos com menores folhas. Eu vou tentar colocar aqui para vocês verem, olha, a diferença da distância. Deixa eu ver se vai focar aqui para vocês. Olha só, tá vendo que a distância do Wairo 2x1 entre um e outro é bem maior do que a distância entre o 3x1, essa é a diferença. Você não consegue fazer um produto assim com a encadernadora de Wairo 2x1, porque a distância dela é bem maior aqui e o Wairo não vai dar certo aqui. Ele vai ficar, o menor Wairo que a gente tem para 2x1, ele é 5/8, que ele é exatamente esse daqui, ó. Então, ele iria ficar muito grande num produto com poucas folhas. Então, essa aqui é a diferença, ó. Produto feito com o Wairo 3x1, na encadernadora 3x1. E o produto feito com a encadernadora de 2x1. Tá vendo que a distância entre um furo e outro é muito diferente do 2x1 e do 3x1, tá bom? E todas as medidas do 2x1 têm exatamente a mesma distância. A única coisa que muda é que ele fica maior no diâmetro. Mas se eu encostar aqui, ó, vocês vão ver que todos eles têm a mesma distância. Olha só, vê? Mesmo esse daqui sendo o 3/4 e esse daqui sendo o 1 polegada e 1/4, que é o maior, se você ver aqui, ó, todos eles, entre um furo e outro, tem exatamente a mesma distância. Só muda a largura aqui do diâmetro quando você fecha. Por isso que não daria certo você fazer produto assim
com essa quantidade de folhas aqui, ó, nessa encadernadora. O airô vai ficar muito grande aqui, tá bom? Então, qual é a encadernadora, o airô mais indicada? É a 2x1. Por que a 2x1? Você consegue fazer produtos com menos folhas e você também consegue fazer produtos com mais folhas. Você não vai conseguir fazer produtinhos assim com pouquíssimas folhas, mas um bloquinho, por exemplo, de 80, de 70 folhas, mais capa dura, você consegue fazer. O airô fica um pouquinho largo, mas ele fecha completamente, mas ele fica um pouquinho grande, mas fica perfeito. E aí você consegue utilizar a mesma encadernadora para fazer todo tipo de produto. Agora, se você investir na 3x1, você não consegue de maneira nenhuma fazer produtos com mais folhas do que 130 ou 140 folhas. Então, se você for fazer uma agenda, por exemplo, um diário, você não consegue porque você não vai ter o airô ideal para conseguir fechar essa quantidade de produtos, tá? Então, se você for investir numa encadernadora de airô, você investe na 2x1, tá bom? Então, essa daqui é a Eccentrix, ela é profissional. Aqui em cima, ela faz o fecho, ó. Então, você coloca aqui o airô aberto, né, junto com o seu produto. E quando você abaixa aqui, ó, olha lá, ele aperta o airô e ele faz o fechamento, tá? Isso aqui se chama encadernadora conjugada, que significa que ela faz o furo e também fecha o airô, tá? Então, essa daqui é a Eccentrix, tem outras marcas, essa é a única que eu tenho e a única que eu tive profissional, tá? Essa é profissional, ela tem vários furos, você consegue fazer cadernos aqui A4 e universitários furando de uma vez só, colocando a folha aqui e fazendo todos os furos ao mesmo tempo. Diferente da Decint. A Decint, ela é uma encadernadora também 2x1, mas ela só tem 12 furos. Então, se você for fazer, por exemplo, um caderno assim, um produto assim, ó, no tamanho assim, e você quiser fazer todos os furos ao mesmo tempo, na Decint, você não consegue. Eu vou colocar ela aqui e vou mostrar agora para vocês. Essa daqui é a Decint. Ela também é uma encadernadora 2x1. Ela tem o furinho quadrado, eu vou furar aqui para vocês. Só que ela só tem 12 furos. E você também consegue desativar ou ativar os furos igual a outra Eccentrix que eu mostrei para vocês. Só ela tem algumas desvantagens. Ela é toda plástica, certo? Ela só tem 12 furos. Então, se você quiser, por exemplo, fazer uma furação de 15 furos, você vai precisar fazer os 12 e depois mais 3 em cada bloquinho de folhas para que ele fique completo, tá? Aqui você tem uma reguinha para você também usar como margeador. Ela fica fechadinha assim, ó. Ela é super leve, você consegue transportar tranquilamente, diferente da airô de profissional, que eu tava mostrando pra vocês agora, que ela é hiper pesada, muito pesada mesmo. O ideal é você ter um lugar pra deixar ela, pra não ter que ficar transportando, tá bom? E essa daqui você pode transportar facilmente pra qualquer lugar. Aqui ela também faz a furação normal, você também consegue desativar ou ativar os furos, você também tem o margeador e você também consegue fechar o airô. Ela também é conjugada. Aqui atrás, ó, você encaixa o airô aqui com o produto, assim, ó, e aperta aqui e ele também fecha, tá bom? E aqui você também consegue fechar o airô de vários tamanhos, tá? É só você mudar aqui, ó, a sua setinha, tá? Então, essa daqui é a Decint de furo quadrado. Se você for pesquisar por essa encadernadora hoje, acho que esse modelo aqui não tem mais esse preto, branco e preto. Acho que agora só tem uma rosa, mas ela faz exatamente a mesma coisa, tá bom? Ela faz o furinho aqui, ó, quadrado, e ela é 2x1. É aquela que você faz de 120 até 250 folhas, tá bom? Ela não faz aquelas folhinhas muito pequenininhas, aqueles bloquinhos muito pequenos, tá? Ela é muito boa, porém, para você utilizar aí em grande escala, talvez ela não suporte muito tempo, né? Visto que ela é toda plástica e para você fazer produtos com mais folhas também, ela não é muito indicada, vai acabar demorando mais tempo porque você vai ter que furar cada
bloquinho de folha, bolinho de folha, você vai ter que furar 2 vezes, metade de um furo e depois acabar de furar a outra parte, tá? Mas dá completamente para você começar. Eu comecei com essa foi a minha primeira encadernadora 2x1 e ela me atendeu muito bem durante um tempo, enquanto as minhas encomendas não eram tão volumosas, tá bom? Então, essa daqui é a encadernadora 2x1 da Decint e ela também tem uma outra versão que é exatamente igual. A única diferença é que o furo é redondo ao invés de quadrado. E muita gente acha que pelo furo ser redondo da Decint, ela é espiral e não é. Eu vou mostrar ela aqui para vocês também. Essa daqui é a Decint de furo redondo 2x1. Ela é exatamente a mesma máquina. Ó, ela faz esse furo redondinho aqui. Não sei se vocês conseguem ver que é redondo, ó. É uma bolinha, tá vendo? Só que, o que eu tô utilizando aqui? O Airô 2x1, só que no furinho redondo. Então, eu vou furar aqui pra vocês verem, e ela também faz a eliminação dos furos, ó. Ó, furinho redondo, furinho quadrado. Do mesmo jeito que o Airô entra aqui, ó, no furo quadrado perfeitamente, ele entra no furo redondo também perfeitamente. O mesmo Airô, porque ela também é 2x1, tá bom? E ela é o Airô, não é espiral. Aqui você também consegue puxar, ó, os pininhos e ativar ou desativar. Para fazer esse tipo de produto aqui, ó, você faz muito fácil, tá? Centraliza aqui, desativa, ó, os 2 do meio, os 2 últimos aqui do canto, ó. E ela vai fazer 4 furos, pular 2 e fazer mais 4. E vai ficar exatamente assim, desse jeito, tá? E você consegue furar todas as folhinhas ao mesmo... Todo bloquinho que você pegar, você consegue furar ao mesmo tempo, tá bom? Quantidade de folhas que eu não falei pra vocês. Lá na profissional, eu consigo furar, eu furo entre 10 a 12 folhas, depende da gramatura do miolo, tá? Essa daqui eu furo entre 5, 7, também depende um pouco da gramatura, mas é no máximo isso daí, tá bom? Porque ela não consegue furar muitas folhas perfeitamente, tem que fazer muita força e ela é toda plastiquinha, né? Então, acaba que força ela um pouco mais, tá? Aqui atrás também ela tem, ó, pra você fazer o fechamento e aqui você encaixa o Airô com o seu produto e fecha, e ele abaixa aqui e faz o fechamento do seu Airô para ele ficar redondinho, tá bom? Então, essas aqui foram as encadernadoras, eu acredito que mais utilizadas. Então, assim, todas essas, elas têm as suas características, elas fazem os produtos específicos, e aí se você me perguntar, Pri, mas então qual eu devo começar? Eu vou dizer para você que você deve começar com aquela que você puder pagar. Tá bom? A melhor encadernadora para você agora é aquela que você pode comprar, é aquela que você pode pagar, tá? Se você optar pela espiral, qualquer uma vai te atender, vai fazer vários produtos na mesma encadernadora. Se você optar pela encadernadora de Airô, a melhor opção é a 2x1, tá? Independente se você vai escolher a Decint ou se você vai escolher a profissional, tem que ser 2x1, tá bom? A Decint não tem ou não tem a 3x1, mas a profissional tem e eu indico para você que seja a 2x1 para você conseguir fazer todos os tipos de produtos, a não ser produtinhos com folhinhas com muito pouca folha. Eu acredito que não seja aí o seu interesse nesse momento, tá bom? E vocês lembram que no início do vídeo eu disse para vocês que se você está começando do absoluto zero, se você não tem conhecimento nenhum, e quer começar com encadernação e não tem muito dinheiro para investir numa encadernadora, que mesmo que seja mais simples, ela vai custar alguma coisa aí do seu orçamento, você pode começar perfeitamente sem utilizar nenhuma encadernadora, e eu vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês. Esse produto aqui, ele foi feito com costura, tá bom? Não utilizamos nenhuma encadernadora aqui, nenhum tipo de máquina. Ele foi feito com as folhas costuradas e com capa de tecido. É uma encadernação muito artesanal, com cantinho arredondado,
Olha, muito bonita, muito especial, sem nenhum tipo de máquina. Não utilizamos aqui nem o aplicador de ilhós para prender o ilhós. Olha, ele foi preso aqui na capa sem utilização de nenhuma máquina. Então, essa daqui é uma opção que você pode fazer e você pode fazer qualquer produto. Esse daqui está com as folhinhas brancas, mas você pode fazer agenda, cadernos, com linhas quadriculadas, com linhas pautadas, diários e muitos outros produtos, tá? Vou mostrar mais aqui para vocês. Então, esse é um tipo. Esse daqui também, ó, é um produto. Deixa eu tirar os aqui. Ó, isso daqui é um produto também feito sem encadernadora. Nós utilizamos um alicate para fazer os furos aqui nas folhas e ele é um produto argolado, onde você usa argolas para prender as folhas e é um caderno de receitas, ó. Ele tem um bolsinho de papel e ele tem aqui todas as folhas impressas e feitas com um furinho, um furador de papel normal e preso aqui com as argolas, tá? Isso aqui é só a técnica do produto. O tipo de produto pode ser qualquer um. Isso daqui poderia ser facilmente um álbum de fotos, poderia ser um bloquinho, poderia ser um diário devocional. Qualquer produto que você queira fazer com essa técnica aqui também dá certo, tá? Outra opção que você tem aqui, ó, é o brochura. Também nada de encadernação. E ele é um diário devocional, sem furação nenhuma e com todas as folhas também impressas, ó. E ele foi feito na técnica da brochura, sem nenhuma furação, com capa dura, aqui, ó, elástico, bastante. Um produto lindo, poderia ser um planner, por exemplo, ou qualquer outro produto, sem encadernadora também. Aqui também nós temos a técnica da brochura, feito com aquele caderno que a gente compra, né, básico aí, ó, aquele caderninho que a gente já compra pronto, e nós só utilizamos a técnica de encapar e transformar aquele caderno que era tão simples num produto tão lindo desse. E aqui a gente tem uma outra opção de produto também, que é um caderno de receitas, né, de receitas doces favoritas, e ele é grampeado. Olha aqui o grampinho, e nós utilizamos 2 grampinhos aqui, e você consegue fazer o seu caderno, o seu agendamento, o seu planner, o seu diário, o seu livro de anotações, caderno de anotações, tudo com essas técnicas aqui. E aqui eu mostrei para vocês produtos A5, né, que são os produtos maiores, produtos nessa medida do A5, mas com todas essas técnicas você também consegue fazer produtos menores, como esse daqui, por exemplo, que é um bloquinho blocado e cartonado. Ele tem aqui uma capa dura, um elástico e por dentro ele é um bloquinho blocado, significa que as folhinhas são coladas, ó. E você destaca aqui as folhinhas dele. E aqui eu utilizei a técnica da blocagem, que é um bloco, né, de folhinhas coladas, e aqui a técnica cartonada, que eu fiz com a capa dura, e você pode fazer com a capa que você quiser, com o tema que você quiser, e na medida que você quiser, qualquer um desses produtos. E aqui eu tenho muito mais, aqui eu não quero estender muito essas possibilidades para vocês, eu quis só mostrar para que vocês pudessem entender que encadernadora é muito legal, você consegue fazer produtos furados, com airô, com disco, com espiral, mas qualquer tipo de produto que você queira fazer, você também consegue fazer sem a encadernadora. Você só precisa conhecer as técnicas para criar e elaborar os seus produtos. Então, caso você esteja começando, eu indico que você comece utilizando essas técnicas aqui. Utilizando essas técnicas, você consegue facilmente um lucro muito significativo para investir nas suas máquinas, nas suas encadernadoras e nas outras ferramentas que você vai adquirir aí ao longo do tempo, tá bom? Então, comece com o que você consegue, com o que você tem, e depois você vai melhorando aí de acordo com o tempo. As possibilidades são infinitas, tá bom? Bom,
esse então foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido tirar as suas dúvidas e te ajudar a decidir aí qual máquina você vai investir. Eu espero você na nossa próxima aula. Um beijo, Deus abençoe você, seu trabalho e a sua família todos os dias.